Hoje, 3 países europeus vão reconhecer oficialmente um Estado palestino. É uma decisão histórica da Espanha, Irlanda e Noruega. Mais um sinal do isolamento internacional de Israel, que vem crescendo em meio à guerra em Gaza. E é assunto para o nosso analista sênior, Américo Martins, de volta. Américo, e ontem a gente falava sobre esse assunto quando trazíamos as informações sobre o que está acontecendo lá no território da faixa de Gaza. O quanto que a criação de um Estado palestino poderia ser a solução para colocar fim ao conflito que se arrasta na região. Seria a solução ideal, Carol, mas estamos muito longe dela. De qualquer forma, essa decisão de Irlanda, Noruega e Espanha de reconhecerem a Palestina como um Estado soberano, como você lembrou, coloca muito mais pressão e isola o governo de extrema-direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, o governo mais extremista que Israel já teve. E o próprio primeiro-ministro vem dando várias declarações que é completamente contra a criação desse Estado palestino. Mas essa é uma forma de esses países europeus colocarem mais pressão sobre o governo dele para tentar diminuir, por exemplo, o número de civis mortos dentro da faixa de Gaza desde o início desta guerra. Mais de 36 mil pessoas já morreram, segundo dados do Ministério da Saúde, que é liderado pelo Hamas dentro da faixa de Gaza, mas são números confirmados inclusive pela ONU. Então é um número muito grande e isso acontece no momento em que Israel está ficando completamente isolado. O país já teve 2 decisões, uma decisão da Corte Internacional de Justiça que determinou que o país interrompa suas ações militares em Rafah. Isso não aconteceu, muito pelo contrário, 45 pessoas, pelo menos, morreram no final de semana quando a Força Aérea Israelense bombardeou um campo de refugiados exatamente em Rafah. Essa decisão da Corte Internacional de Justiça era justamente para tentar proteger os civis. O Tribunal Penal Internacional, que é uma outra corte internacional, existe um pedido de mandado de prisão contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, além de 3 líderes do Hamas. Mais uma pressão sobre o governo israelense. Até o Conselho de Segurança da ONU já aprovou uma resolução exigindo um cessar-fogo imediato, também exigindo, obviamente, que o Hamas interrompa os seus ataques contra Israel. Lembrando que no final de semana, pela primeira vez em meses, o Hamas conseguiu lançar foguetes em direção a Tel Aviv. Então existe ali também um risco real desses ataques do Hamas. Mas a situação para Israel é de um grande isolamento, mas infelizmente a comunidade internacional não tem como fazer valer, por exemplo, essa decisão da Corte Internacional de Justiça. Não tem força neste momento para obrigar Israel a parar suas incursões militares na faixa de Gaza. Pois é, América. Inclusive hoje, o Conselho de Segurança da ONU vai se reunir de forma emergencial para falar sobre o ataque de Israel, que matou pelo menos 45 pessoas nesse campo de refugiados de Rafah. Mas a pergunta que fica é justamente essa: qual seria o efeito prático do que quer que venha a ser decidido no Conselho da ONU? Pois é, o Conselho de Segurança, que é o órgão internacional mais importante do mundo, né, da geopolítica internacional, aprovou já uma resolução exigindo um cessar-fogo imediato, exigindo a liberação dos reféns, exigindo que o Hamas também pare os seus atos de agressão contra Israel. O próprio governo dos Estados Unidos, que é o maior aliado de Israel, resolveu se abster naquela votação, não protegeu Israel naquela votação em específico. Mesmo assim, não houve nenhum impacto no terreno. O Hamas continua com os reféns, o que é um crime de guerra. Israel continua atacando o território da faixa de Gaza. O tribunal, a Corte Internacional de Justiça ordenou a Israel que interrompa os seus ataques. A resposta israelense foi aumentar o número de ataques em Rafah, com essa morte de 45 pessoas. Então, se coloca em xeque aqui justamente esse sistema de governança global. O Conselho de Segurança hoje provavelmente vai censurar Israel mais uma vez. Precisamos acompanhar em específico como o governo americano vai reagir a isso, porque é o governo que tem de fato algum poder de pressionar Israel, mas mesmo com as pressões do presidente Joe Biden, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu continua nessa escalada militar na faixa de Gaza. Ontem ele classificou essa morte de 45 palestinos num campo de refugiados em Rafah como um erro trágico. Pode-se discutir se é um erro trágico, se isso é um eventual crime, o que é. A realidade é que nós temos mais de 36 mil mortos dentro da faixa de Gaza, uma grande maioria de mulheres e crianças.